Oi, eu sou o Buzz e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo e dessa vez a gente tá aqui com o quadro novo. Lembra que eu perguntei no último vídeo qual seria o nome desse quadro aqui, né, pra gente conversar enquanto rola uma speed art de fundo? Então, eu acabei decidindo aí o nome através de algumas coisinhas que eu vi aí nos comentários, vi umas paradas, peguei umas ideias que eu já tinha guardado aqui, de nomes e tudo mais, e acabei criando isso aí e eu acabei gostando bastante do nome. O nome em questão é Goopcast. Eu vou explicar mais pra frente qual que foi o motivo desse nome, da onde que veio, o que que é isso, tá ligado? Mas por enquanto, vamos falar do desenho. Qual que foi a ideia, da onde que veio a ideia de fazer o Hellboy, por que que eu fiz ele e todo o meu processo por trás, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que é novo aqui no canal, que nunca viu nenhum videozinho, ou pra você que é aí que assiste meus vídeos e não são inscritos. Eu vejo aí que muita gente que assiste meu canal não é inscrito, então se você não é inscrito ainda, se inscreva aí embaixo, aperta o botãozinho aí pra você seguir e ver os próximos vídeos que serão lançados, beleza? Não esqueça também de curtir o vídeo, caso você curta, mas faça isso mais lá pro finalzinho do vídeo, não precisa fazer agora não. E comente aí depois o que você achou do nome, das paradas e tudo mais, beleza? A ideia do desenho Hellboy é, como sempre, vem meio do nada, assim. Eu tava querendo desenhar um personagem, digamos que com uma personalidade meio fodona, assim. Sabe aquele personagem que passa um ar de eu sou foda, tá ligado? Eu sou um personagem muito louco, muito badass. Então, eu queria fazer um personagem assim, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi desenhar o Hellboy. Não sei se é porque eu acho muito da hora o visual dele e tudo mais, ou se foi porque eu tenho um chaveiro dele na minha chave, né? Então, eu fiquei tipo, ok, vamos fazer ele, né? Vamos ver o que vai dar. E a primeira coisa que eu pensei na hora que eu falei, porra, vou fazer o Hellboy, foi a parada do chifre dele. Pra quem não sabe, ele corta o chifre dele, né? Todo mundo já viu, né? Que ele tem aquele chifre meio aparado assim, bem perto do rosto. É basicamente porque ele meio que rejeita esse lado dele, meio demoníaco e tudo mais. Então ele acaba cortando o chifre dele, ele raspa assim e tudo mais, sabe? Mas no último filme, pra quem não viu ainda, se você não viu, você tá meio atrasado. Então, né, o spoiler já passou, o tempo que não pode dar spoiler. Se você não quer ver spoiler, é só pular mais pra frente aí o vídeo. É basicamente, no último filme dele, mais recente, né, o chifre dele meio que cresce, né? Porque eu acho que ele pega... Ele tem alguma coisa relacionada ao sangue do Rei Arthur. Eu não lembro muito direito a história. Eu acho que é o Rei Arthur, não tenho certeza. E aí tem aquela espada que é a Excalibur, que ele pega e... Aí quando ele pega aquilo lá, o chifre dele cresce. Ele meio que, tipo, fica meio fodão, loucão lá das cabeças. E aí eu queria me representar como se o chifre dele fosse crescendo. Mas não crescendo normalmente igual aparece no filme, tá ligado? Eu queria fazer uma parada meio... As paradas que eu faço no meu desenho, sabe? Então eu peguei, porra, vamos fazer o chifre dele crescendo como se fosse uma parada líquida. Como se fosse um líquido vindo assim, crescendo o chifre. Eu pensei, porra, vai ser da hora isso, eu acho. E aí, essa foi meio que a ideia principal, que englobou o desenho inteiro assim, foi essa parada do chifre. Eu acho da hora, uma coisa do Hellboy que eu nunca consegui pronunciar direito foi o nome dele. É, o nome Hellboy eu não tenho certeza, eu posso estar falando muita merda aqui, bem provável que eu esteja falando. Mas Hellboy acho que foi o nome dado pelo pai dele, né, que encontrou ele lá no ritual e tudo mais. Mas o nome dele mesmo é Anum-Rama. Eu vou tentar escrever aí na tela pra vocês verem. É uma pronúncia meio complicada de falar, mas é um nome, tipo assim, é diferente, tá ligado? Mas Hellboy é um nome que marca mais, todo mundo conhece e tudo mais, né? Eu tentei me inspirar bastante nos quadrinhos. É uma coisa que eu quis meio que puxar um pouquinho pros quadrinhos. É o estilo de desenho que eu quis fazer, que eu quis passar aí, a sensação, né? Então eu tentei fazer isso meio que na barba dele. Pra quem não sabe, os quadrinhos do Hellboy são feitos aí por um artista que chama Mike Mignola. Ele tem um estilo bem característico dele, que todo mundo que olha assim, porra, foi o Mike Mignola, tá ligado? Dá pra você perceber, assim, porque é muito característico. É um desenho bem chapado, assim. Não digo chapado de maluco, mas no sentido de ser chapado mesmo, sabe? É um desenho assim que é bem escuro, bem cheio de sombra. Ele passa uma sensação de coisa meio dark, assim, sabe? E eu acho que isso combina muito bem com a parada do Hellboy, essa parada meio dark. Então eu curti muito tentar passar a sensação um pouco. Por isso que eu fiz esse desenho um pouco mais escuro, assim. Eu quis fazer o fundo escuro e tudo mais. Teve até um momento aí do speed art que vocês vão ver. Eu coloquei um fundo meio azulado, meio esverdeado assim, pra fazer um bagulho claro, mas eu percebi que não ia ficar tão legal, não ia combinar muito com o Hellboy. E eu quis passar uma sensação de escuridão, sabe? E aí a única fonte de luz que eu quis colocar ali é o charuto que ele fuma ali, né? Eu acho muito da hora, por algum motivo, esses personagens que fumam charuto, porque eu acho que passam um ar mais de fodão por algum motivo, não sei, mas eu quis colocar esse charutinho aí. Uma coisa também que foi legal de fazer, essa roupa dele aí, esse visual da roupa.
Ele tem geralmente ele usa essa capona assim, né, meio militar, uma parada bem terrosa, uma cor bem sem saturação assim, né. Eu coloquei no braço dele aí uma paradinha que é meio que um easter eggzinho. Ele gosta muito de gato, pelo menos nos filmes que eu vi, né. Eu nunca li o quadrinho, tá? Então eu posso estar falando uma pá de merda aqui, mas eu tô falando com base que eu já vi nos filmes e tudo mais. Pelo menos nos filmes eu percebo que ele gosta bastante de gato, assim. Então eu resolvi pôr esse gatinho, assim, na roupa dele. Meio que pra lembrar isso, eu não queria desenhar um gato, assim, por inteiro, então eu só coloquei ali um gatinho na roupa e eu achei que ficou interessante. Eu fiz umas tatuagens nele, pelo menos eu nunca vi o Hellboy com tatuagem, mas eu quis pôr ali no pescoço dele algumas paradinhas, pus um easter egg meu, né, que eu ponho alguns desenhos, que é o pato, que eu faço aquele pato puto lá, coloquei bem na nuca dele, aparecendo só uma pontinha ali do lado, coloquei um demôniozinho, porque, né, ele é um demônio, então a gente coloca ali, coloquei um foguinho, porque ele é do inferno e tudo mais, e coloquei uma faquinha só pra ter ali mesmo, sabe, bem no gogó dele. E eu curti bastante essas tatuagens. Depois de um tempinho que eu postei o desenho e tudo mais, eu pensei, putz, eu podia ter feito uma parada mais, uma composição mais legal para as tatuagens dele, colocar uma parada meio tribal assim, acho que ia ficar legal. Mas eu curti uma paradinha minimalista também, achei que combinou, ficou diferente, então ficou legal. Eu coloquei o brincozinho ali, que eu sempre coloco nos meus personagens que eu faço, né, só pra ter. Eu sempre acho que todo personagem com um brinco fica mais estiloso, então, né, colocamos um brinco aí no Hellboy também, que eu acho que ele deveria ter um brincozinho. Bom, agora que a gente falou um pouquinho aqui do personagem, né, do Hellboy, eu quero falar um pouquinho da onde que veio essa ideia do nome do quadro, qual que foi a parada, assim, como é que aconteceu. E foi basicamente o seguinte, eu tinha um nome já guardado comigo, um nome, uma logo de um projetinho que eu ia fazer bastante tempo atrás, mas acabou não rolando, então eu acabei guardando. O nome em questão eu não vou falar qual que é, né, porque talvez eu use ele pra mais pra frente, mas tem a ver com essa parada do Goop, né? Então eu peguei esse nome, essa parada desse Goop, que eu já tinha guardado, e juntei com esse cast, né? Que é uma parada de conversa e tudo mais. Tem o porquê de eu ter colocado um Goop cast, eu vou falar pra vocês. Bom, basicamente esse Goop, pra quem não sabe, quer dizer gosma em inglês. E vocês percebem que eu tenho bastante essa parada de meus desenhos, que é bem característico de eu usar uma parada meio gosma, meio gosmento, assim, como se estivesse tudo grudando. É uma parada que eu curto desenhar, acho que fica interessante nos desenhos. Então eu não queria perder essa essência, como é o nome do quadro do canal de desenhos. Então eu quis colocar essa parada pra lembrar, sabe? Goop, pra não perder a essência. E também pode ter muito bem a ver com tinta, umas paradas assim. Então eu achei que ficou bem interessante essa parada. E é uma pronúncia bem legal, Goop. É um bagulho bem interessante de você falar assim, sabe? E aí o cast eu coloquei, eu poderia ter colocado outra coisa, poderia. Eu poderia colocar talk, poderia colocar Goop conversa, sei lá, uma parada assim, Goop desenha, sei lá, qualquer coisinha assim, sabe? Mas eu quis pôr cast porque eu tenho a ideia de algum dia fazer um podcast, é uma vontade minha, não só relacionado à arte, se bem que atualmente o nome do quadro aqui vai ser relacionado à arte, mas eu tenho a ideia de um dia tirar esse nome daqui e levar pra alguma parada relacionada a podcast, sabe? Eu tenho muita vontade de falar sobre vários assuntos, tenho várias conversas sobre várias coisas. Então eu coloquei esse nome aqui pra ficar guardado assim, sabe? Também porque combina bastante com o quadro aqui que a gente fica conversando sobre vários assuntos. E tanto que eu quero fazer uns vídeos mais longos assim, de meia hora talvez, não sei, com um desenho de fundo enquanto a gente conversa. Essa foi a parada, né, de eu ter colocado um cast no nome. Eu acho que ficou uma pronúncia legal também, Goopcast. Então qualquer dia, quem sabe, eu faço um podcastzinho e levo esse nome mais pra frente, sabe? Uma parada diferente. Uma parada que eu queria falar pra vocês aqui, um assunto que meio que veio na minha cabeça há um tempinho, que é relacionado aos meus desenhos, assim, sabe? Agora que a gente já falou do nome, falou do personagem, vamos falar um pouquinho sobre algum assunto que... O assunto em questão muita gente já parou de me seguir, já me criticou por algumas coisinhas relacionadas a alguns desenhos que eu já fiz, sabe? Teve uma época que eu tava fazendo bastante máscara Oni, né? Que é aquele demônio japonês e tudo mais. É uma máscara que eu acho interessante de desenhar, eu curto fazer. Eu acho que fica uma parada legal pra desenho. E aí tem muita gente que já me ficou falando, perguntando se eu tenho pacto por algum motivo. É só porque eu desenho esse bagulho, sabe? Eu fico meio tipo, não, mano, eu só desenho, sabe? Eu só curto desenhar. Não é porque eu desenho alguma coisa que eu acredito naquilo, ou coisa do tipo. Tem um negócio que é legal você pensar às vezes, que a arte, ela não é só coisa boa, sabe? Tem muita artista que representa, através da arte deles, coisas ruins, tipo doenças. Por exemplo, depressão. Tem muita artista que tem isso, ou que quer representar isso de alguma forma, e acaba desenhando alguma coisa que
veio na mente dele, alguma inspiração que ele teve pra desenhar essa parada de depressão. É uma parada que vocês têm que saber, sabe? Nem sempre um desenho vai ter um significado maravilhoso, uma coisa cheia de luz, incrível. Acho que muitas artes, a maioria, assim, são representadas de alguma coisa ruim, então, tipo... É isso, cara, tipo, você pode ter uma arte com significado ruim, mas a aparência não parece ser tão ruim, e cada um tira um significado pra você, sabe? E arte é uma parada que você tem que pensar, você tem que ver e falar, tipo, mano, caraca, tantos significados pra uma coisa só, sabe? Então, basicamente, meio que só porque eu desenho algum demônio, alguma coisa, não quer dizer que eu acredito naquilo. É só uma parada que eu curto desenhar. Por exemplo, eu gosto de desenhar baiacu. Qual o problema, tá ligado? Não tem problema. Eu gosto do peixe, eu acho ele, tipo, eu queria ter um peixe de estimação, um baiacu? Não. Mas eu gosto de desenhar, sabe? Eu acho um animal, assim, que é legal de representar, assim, através de ilustração. Então, meio que é isso, cara. Eu vou continuar fazendo minhas paradas. Tanto que eu fiquei meio receoso, ainda tô, na verdade, de postar esse desenho do Hellboy. Muita gente fica tipo, ah, mas você desenhou um demônio e não sei o que lá, pipipi, popó. Mas, tipo, mano, é só um desenho, sabe? É só um personagem que já existe. Então... tira um pouquinho, tipo, não se limita tanto só porque é um demônio, só porque é uma parada, é só um desenho. O desenho não vai sair e te fazer mal, é só um desenho, tá ligado? Essa é uma parada que eu queria falar há bastante tempo já, porque já aconteceu bastante vezes isso. Mano, sério, já teve gente que perguntou pra mim se eu tinha pacto. Tipo, mano, como assim, velho? É só um desenho, mano. É uma parada que eu fico, tipo, de cara, mano. É só uma ilustração, velho. Mas é basicamente isso que eu queria falar, velho. Eu espero que vocês tenham curtido aí, né? Eu tô pensando aí se a gente faz alguns quadros mais longos, de eu pegar e ficar, sei lá, meia hora falando com desenho de fundo. Quem sabe eu trago meus amigos pra gente conversar sobre alguns assuntos, enquanto passa algum desenho. Aí eu comento um pouquinho sobre o desenho no começo, qual que foi a minha ideia. E aí o resto do vídeo pode ser a gente falando sobre algum assunto. Vamos ver, vamos pensar, estamos aí com várias ideias, então vamos aí sempre deixar planejado, né, ainda mais nessa quarentena. Falar em quarentena, não esqueça de se cuidar, hein, galera. Passa um álcool em gel na mão, lava bastante a mão, beba muita água, não que isso tenha a ver com quarentena, mas beber água é importante, se hidratar é muito importante, né, então beba água, lave a mão, não saia de casa e aproveita esse tempo que vocês estão em casa aí, tanto para estudar, né, que tem gente que tá fazendo aula online e tudo mais, e também para estudar desenho, caso você curta desenho, ou qualquer outra coisa que você tenha vontade de aprender, umas coisas novas. Eu, por exemplo, estava treinando fazer estampa de camiseta. Não que eu vá fazer camiseta, mas é uma parada que eu sempre tive vontade de aprender, sabe? Pra quem não sabe, estampa de camiseta tem que ter uma pintura diferenciada, assim, porque você tem um limite de cores pra poder usar. Por exemplo, tem muitos desenhos que você tem que usar 3 cores, e quanto mais cores você vai colocando, mais cara vai ficando a arte. Então, é uma parada que eu tô querendo aprender bastante. E quem sabe um dia eu faço um vídeo falando sobre isso, sobre o meu aprendizado, mas por enquanto é isso que eu queria falar pra vocês, sabe? Aprendem coisas novas aí enquanto vocês tiverem um tempinho. Sei lá, você gosta de fotografia, vai treinar fotografia, mano. Treina em casa mesmo, sabe? Direto tiro foto sozinho aqui em casa, então treina aí coisas que você quer aprender novas, sabe? Então é isso, comente aí nos comentários coisas que vocês acharam legal aí no vídeo, sobre o desenho, sobre o nome, sobre tudo mais. Me siga nas redes sociais. Pra quem não sabe, esse desenho aí eu fiz em live, então se você quiser assistir as próximas lives que eu tô fazendo bastante live, desenhando e conversando, ou só conversando. twitch.tv/BuzzShip, beleza? Vou colocar aí na tela pra vocês verem. Meu Instagram, meu Twitter, tudo BuzzShip. Sempre que eu começo uma live também, eu aviso lá, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!